Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu vi que teve uma galera que ficou de recuperação em física e eu vim fazer um resumo de todo o conteúdo do bimestre, porque é um conteúdo bem extenso. O que eu vou fazer? Vou pegar um módulo por dia, vou fazer uma aula detalhada o suficiente para conseguir fazer a prova, e aí vocês estudam um por dia, tá bom? Para não ficar muito maçante. Então, peguem, dê uma estudada. As aulas vão ficando um pouco mais difíceis conforme for passando, mas a gente consegue, tá bom? Não vai ser nada impossível. Então, a primeira coisa para a gente começar a entender o que é eletrostática é estudar o conceito de carga elétrica. Ela é a propriedade quântica fundamental que nos permite determinar como que as partículas vão interagir com a matéria. Então, se elas vão repelir, se elas vão atrair, se elas vão grudar, se elas vão se separar com força, enfim. E o que a gente analisa da carga elétrica? Quando a carga elétrica é negativa, a gente tem uma partícula de elétron, tá? Elétron negativo. Quando a carga elétrica é positiva, a gente tem uma partícula de próton. E quando ela é nula, a gente tem uma partícula de nêutron, bem básico. Então, apesar da carga elétrica ter essas variações de positivo, negativo e nulo, por convenção, o que a gente vai estudar é o elétron, tá? E por que a gente estuda o elétron, né? Pensa comigo. A gente tem para eletrizar um corpo, para ele deixar de ser nulo, para ele ter carga elétrica, ele tem que ter um desequilíbrio entre as partículas positivas e negativas. Agora, por que a gente estuda o elétron? Ó, presta atenção. A gente tem aqui um átomo e a gente sabe que no núcleo dele a gente vai ter os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, que é o que fica para fora, né, em volta do núcleo, é que a gente tem os elétrons. Agora pensa, o que é mais fácil para a natureza mexer? Né? É mais fácil dela mexer nos elétrons, que estão aqui por fora, ou é mais fácil ela mexer nos prótons e nêutrons que estão aqui dentro do núcleo lá longeão? Claramente é mexer nos elétrons. É por isso que a gente estuda o elétron, por isso que é eletrostática. É porque o que é trocado aí são os elétrons, tá? Quando a gente tem uma eletrização, a gente não troca próton nem nêutron, a gente sempre troca elétron. E é por isso que a gente estuda aí. Certo. Agora, no estudo da eletrostática, nós temos o valor que a gente dá para esse elétron, que se chama carga elementar. Ela é constante, ela não muda, tá? Então, no exercício que for necessário utilizar essa carga elementar, a gente tem que saber. Eu acho que o exercício vai dar, tá? Eu acho que a questão vai dar. Só que se não der, você tem que ter na sua cabeça que vale 1,6 vezes 10 a 19 coulombs, tá? 19 não, menos 19, cuidado. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, grava ele, nunca vai mudar, é sempre constante. O que pode alterar é se for uma carga positiva ou negativa, mas só vai mudar o sinal, tá? Mais ou menos, mas sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Agora, partindo para uma aplicação dessa carga elementar em uma fórmula, a gente tem a equação utilizada para quantizar essa carga elétrica em um corpo que está lá eletrizado, tá? O Q, ele representa a carga elétrica, né? Ele é dado em coulombs, a unidade de medida dele. O N vai ser o número de elétrons. E o E é a carga elementar, que é sempre constante, tá? Aí, dependendo do exercício, ele pode te pedir ou a quantidade de carga, né, que é o Qzão, ou o número de elétrons, que é o N. Aí, as outras informações ele vai te dar. Essa aqui você já tem que saber, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. E o outro, ele vai te dar para você descobrir o terceiro, tá? Esse é super fácil. É só gravar, multiplicação, é bem facinho. Agora uma parte um pouco mais complicada, que são os processos de eletrização. O que acontece para um corpo ficar eletrizado?
tem que haver a troca de elétrons até o ponto de ficar desequilibrado. Por quê? É esse desequilíbrio que vai causar a nossa energia, né? Nossa eletricidade. Agora, eles podem ser dados por meio de atrito, contato ou indução, que é o que eu vou explicar agora. O primeiro deles é o processo de atrito, tá? No início desse processo, os dois corpos vão estar neutros, eles vão estar em equilíbrio de partículas. E durante o processo, o que vai acontecer? A gente vai pegar esses dois corpos inicialmente neutros, vai atritar eles, vai esfregá-los. Durante essa esfregação, vai ter uma troca de elétrons. E o que a gente vai poder determinar? Quem que vai perder, quem que vai ganhar elétrons? É segundo a série triboelétrica. Por exemplo, nós temos aqui vidro e temos lã. Aí a gente analisa aqui a lã e o vidro. O vidro, ele tende a ficar positivo, então ele vai doar elétrons, mais do que a lã. E se ele está doando elétrons e ficando positivo, a lã está ganhando esses elétrons e ficando negativo, tá? Aí você sempre vai fazer uma comparação com essa série triboelétrica. Mas não vai ser necessário determinar, por exemplo, nessa prova, o qual vai ficar positivo e qual vai ficar negativo, só para você saber o que acontece e por que acontece. Aí no final, os dois corpos, que eram inicialmente neutros, vão ficar carregados com cargas elétricas opostas. O segundo processo é o processo de eletrização por contato, tá? No início, nós vamos ter dois corpos inicialmente neutros, que seriam os corpos condutores. Por quê? Se a gente tiver, por exemplo, dois corpos isolantes, a gente não vai conseguir ter a troca de elétrons entre eles apenas com contato físico, porque eles não vão permitir a passagem de elétrons. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre condutor e isolante. Mas nós teremos dois corpos condutores, isso não importa muito agora, tá? E o processo vai ser colocar os dois em contato físico, e durante esse contato eles vão lá trocando os elétrons até alcançar um certo equilíbrio entre aspas. E a gente vai ter um pequeno cálculo para fazer em questões que envolvem a eletrização por contato. A única coisa que você vai ter que fazer para calcular é a média entre a quantidade de cargas. Vou colocar aqui média de quê? Aí um vai ter tantos coulombs, o outro vai ter tantos coulombs. Aí você pega e faz a média. Somos 2, divide por 2. É básico, tá? Não é muito difícil. Aí no final nós vamos ter uma pequena diferença. Os dois corpos, em vez de ficarem carregados opostos, como os outros dois tipos de eletrização, eles vão ficar carregados com cargas elétricas iguais. É a única diferença. Aqui eu coloquei um exemplo. Aí dá pra ver que o corpo A, ele estava carregado, né, positivamente, chegou ao corpo B, eles se encostaram, houve troca de elétrons, né, esse foi ficando perdendo, né, seus elétrons, foi ficando mais positivo, que foi ganhando, enfim. Aí no final os dois ficaram positivos. O mais difícil, na minha opinião, é esse de indução. Por quê? Tem algumas regrinhas, meio que um processo que tem que obedecer para poder dar certo. Mas se você pegar o conceito do negócio, não é tão difícil. No início, mesma coisa de sempre, nós vamos ter dois corpos, só que um deles vai estar inicialmente carregado e o outro neutro. Então, aqui nós temos um carregado e o outro neutro. O que vai acontecer? A gente vai aproximar esse carregado do neutro e o que vai acontecer é uma polarização, tá? As cargas opostas por exemplo, aqui tá negativo, aqui tá positivo, ele vai atrair os negativos. Aí as cargas negativas vão ficar mais próximas a ele. E as positivas, as cargas negativas vão ficar mais próximas a ele, as positivas mais longe possível. Aí o que você vai fazer? Você vai ligar um fio terra aqui. Os elétrons, eles vão se movimentar aqui, tá? O que tiver em excesso vai ir, vai subir, até chegar o momento que ele fique eletrizado. Você vai cortar o fio terra e vai afastar o primeiro que estava carregado.
Aí no final você vai ter um segundo corpo carregado, tá? Então segue a linha de raciocínio. Você aproxima os corpos, vai haver uma polarização das partículas, né, dos átomos, vai ligar um fio terra para poder haver a troca de elétrons entre o primeiro corpo, né, o corpo que inicialmente era neutro, com o solo, eles vão trocar elétrons para poder ficar eletrizado. Aí no final, novamente, dois corpos carregados com cargas opostas, tá? Materiais condutores e materiais isolantes. A única diferença é que um vai permitir a passagem dos elétrons e o outro não. O que permite é o condutor e o que não permite é o isolante. Pelo próprio nome a gente já consegue definir. Aí um exemplo de material condutor são os metais, principalmente metais como cobre, né? E os isolantes, um exemplo, é a borracha e também a água pura, que é aquela água que é só H2O, sem sais minerais, sem nada. É um exemplo de material isolante. Agora, quando é uma água que a gente toma mesmo, tá mais para condutor, tá? O princípio de Dufay, ele diz apenas que iguais se repelem e opostos se atraem. É só isso. A gente já sabe naturalmente, então não sei nem se é necessário estudar, mas eu coloquei aqui porque faz parte do conteúdo. Então, quando te perguntarem de Dufay, você sabe que é as regrinhas de atração e as regrinhas de repulsão. E por fim, o que eu achei mais difícil desse módulo, que é a primeira lei de Coulomb, que fala sobre a intensidade da força elétrica. O Coulomb, ele fala que a intensidade da força elétrica vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, a força seria igual a Q1 vezes Q2, tá? E ele também fala que essa mesma força é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre essas duas cargas. Aí, se a gente juntar essas duas considerações do Coulomb, a gente obtém a fórmula, que seria força igual ao módulo de K, que é a constante, tá? Elétrica, constante elétrica, ela vale 9 vezes 10 a nona. Como é constante, ela nunca vai mudar, tá? Carga 1 vezes a carga 1 vezes a carga 2 vão ser dadas também pelo exercício em Coulomb, dividido pela distância ao quadrado, que é dada em metros. É importante a gente ter noção da unidade de medida para caso te deem outro tipo de unidade, tipo microcoulomb ou centímetro, por exemplo, você converter e dar certo a sua conta, porque se você não converter vai dar errado, tá? Então é só se atentar a isso. No mais, é isso, tá? Módulo 1, estudamos. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode falar comigo. O que eu puder ajudar, eu ajudo, tá? Eu não sei de tudo, mas a gente procura a resposta juntos. E é isso. Até logo!